Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, irmãos, porque o Espírito Santo me tocou muito forte numa palavra que eu preciso compartilhar com vocês. Eu quero agradecer desde já todos vocês que estão comigo aqui de manhã, de noite, vocês que compartilham estas orações. Isso faz com que a palavra de Deus seja semeada em mais corações. Quando você compartilha uma oração como essa, uma mensagem como essa que eu vou trazer aqui, você está se permitindo ser usado pelo Senhor. E Deus tem uma obra linda na sua vida, Ele quer te usar até mesmo na sua família. Irmãos, o campo missionário mais difícil de ser atingido é dentro da nossa própria casa. Isso porque as pessoas, elas não acreditam muitas vezes no seu chamado, no seu potencial. Elas estão tão acostumadas a saber que você é o fulano, que você tem as manias, tem as falhas, os defeitos, que parece que elas só enxergam essas coisas. Elas não conseguem enxergar que Deus tem um plano abençoado para você. E por isso nós também não devemos julgar essas pessoas, porque elas nos conhecem desde sempre. Então é mais fácil essas pessoas enxergarem os defeitos. Mas quando alguém está de fora, ela, por não te conhecer na intimidade, ela consegue ver coisas mais positivas. E aqui nós vamos ver uma passagem que fala exatamente sobre isso. Irmãos, quando Deus nos chama, Ele mesmo faz a obra. Ele mesmo nos capacita. Tem até uma música do Diante do Trono que eu gosto muito, que ela diz assim: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Ele capacita o chamado, fortalece os seus braços, Ele faz a obra completa. E o apóstolo Paulo disse que Deus é fiel e poderoso para completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Amém? Então Deus vai completar esta obra na sua vida. Você que está no começo da caminhada, muitas vezes tem dificuldade de entender o que a Bíblia diz. Eu quero estar aqui com você todo dia, trazendo um ensinamento prático e simples, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique aqui agora, ó. Inscrever-se, tem um botãozinho aqui, do lado vai aparecer um sininho, selecione esse sininho e clique na opção todas, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, tem uma palavra aqui que eu quero ler para vocês, está no Salmo 37. Olha, se existe um salmo maravilhoso, é o Salmo 37. Irmãos, eu amo esse salmo, já me ajudou inúmeras vezes e continua me ajudando e vai me ajudar para o resto da vida. Esse salmo fala sobre a importância de entregar tudo na mão de Deus. Não se aborrecer com o sucesso dos ímpios, dos maus, mas confiar no Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que nos entristece, é quando a gente vê o ímpio prosperar e a gente olha para a nossa própria vida, nós que estamos caminhando com Deus, parece que as coisas são tão mais difíceis, não é verdade? Uma pessoa que nem anda com Deus, às vezes até blasfema, critica, reclama de Deus, sabe? A pessoa não acredita e a vida dela parece que tudo dá certo. Aí a gente olha para nós que estamos indo na igreja, orando diariamente, nós muitas vezes somos criticados, as coisas não dão certo e as pessoas ainda zombam de nós. Nós vemos um exemplo muito clássico, né? Todo mundo conhece esse exemplo, que é de José. José era um menino, mas que sonhou os sonhos de Deus. Um dia Deus colocou um sonho em que a sua própria família se renderia diante dele e reconheceria Deus na vida dele. Quando ele contou isso no café da manhã, os seus irmãos começaram a odiá-lo por causa daquilo, porque eles pensavam: quem esse menino acha que é? A gente conhece ele não é nada. Só que Deus tinha um plano na vida dele, irmãos. E se tem uma coisa que Deus cumpre, é as suas promessas. Irmãos, Deus pode te prometer uma coisa que você acha absurdo, impossível de se realizar. Mas se você confiar no Senhor e continuar obedecendo a sua palavra, com o tempo você vai vendo as peças se encaixando, as situações mudando e Deus cumprindo os planos dele. Amém? Eu sou testemunha viva disso. Deus me deu palavras lá atrás, sonhos que Ele colocou no meu coração, que hoje eu estou vendo se concretizar. E eu não tenho dúvidas que Deus é fiel e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É isso que está escrito em Efésios capítulo 3, o versículo 20. Amém? Eu quero ler então com você uma palavra que está no Salmo 37, o versículo 23. Olha o que diz: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada.
Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Amém? Irmãos, o cristão, ainda que ele tropece, ele não cairá, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o toma pela mão. Você que muitas vezes tropeça porque você ainda está nesse processo de santificação. Muitas vezes você tropeça nas palavras, você fala o que não devia, às vezes você trata mal alguém, às vezes você comete um pecado que ninguém pode saber, senão você passaria a maior vergonha. Irmãos, esses tropeços, Deus, Ele é fiel para te sustentar. E aqui está dizendo que quando o Senhor encontra alguém que o agrada, que busca agradar ao Senhor, Ele faz com que os seus passos sejam firmados. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que o Espírito Santo colocou no meu coração. Muitas vezes as pessoas que não têm a mesma fé e a mesma visão que você, elas vão jogar um balde de água fria na sua fé. Essas pessoas, por não acreditarem que Deus é contigo, que Deus pode fazer o impossível, elas vão te jogar para baixo. Irmãos, muitas vezes elas nem fazem isso com a intenção de te colocar para baixo, te desanimar. Mas o fato delas não acreditarem no chamado de Deus para você, no sonho que Ele colocou no seu coração, elas naturalmente vão enxergar mais os seus defeitos, a sua incapacidade, do que aquilo que Deus pode fazer em você. Irmãos, eu costumo dizer que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É assim na nossa caminhada. Deus, Ele não vai pegar uma pessoa que se acha já a maior de todas, a melhor. Não, Jesus disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Irmãos, olha, a gente pode ter a vida mais torta possível, a vida mais defeituosa, mas é esse coração que Jesus quer, porque aí a glória vai ser dele, não vai ser nossa. Quando uma pessoa já é boa, muitas vezes ela não reconhece que precisa de Deus. Uma vez, uma mulher pecadora chegou aos pés de Jesus. Jesus estava comendo na casa dos religiosos, dos fariseus, e aquela mulher começou a beijar os pés de Jesus, começou a chorar em cima dos pés dele, e então com seus cabelos ela enxugava suas lágrimas. Os religiosos naquele momento eles pensaram, eles nem falaram, eles pensaram, se este homem fosse um profeta de Deus, se ele fosse o filho de Deus, ele saberia quem é esta mulher que está tocando ele. Isto porque aquela mulher era uma prostituta. Mas Jesus, conhecendo o pensamento e o que estava no coração daqueles homens, ele disse assim, olha, eu entrei aqui nesta casa e vocês não me receberam com um ósculo santo, que era um beijo. É um beijo que um homem dá no outro como sinal de respeito. E ele falou, vocês não me deram o ósculo santo, no entanto, esta mulher não para de beijar os meus pés. E ele falou o seguinte, olha, vocês não derramaram o óleo sobre a minha cabeça, não me ungiram. No entanto, esta mulher está derramando lágrimas sobre os meus pés e enxugando com seus cabelos. E então Jesus disse para aqueles homens o seguinte, quem muito é perdoado, muito ama. Irmão, sabe o que Jesus estava querendo dizer? A pessoa que tem a consciência do quanto ela é miserável, do quanto ela é pecadora, ela tem naturalmente um coração mais grato. Ela reconhece o que Jesus fez por ela. O sacrifício que Jesus fez por ela foi algo tão grande e ela consegue enxergar essa grandeza, porque ela sabe que se não fosse pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz, ela estaria condenada eternamente. E aí Jesus disse, quem tem essa noção de perdão, quem muito é perdoado, muito ama. Irmãos, eu me lembro quando eu comecei na igreja e eu tinha acabado de me converter. Eu senti um amor tão grande por Jesus, um desejo tão forte de adorá-lo, de andar com ele, que até incomodava, sabe? Os religiosos, as pessoas que não queriam, viver, não tinham um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Eu ficava incentivando as pessoas, vamos orar mais, vamos fazer um culto assim, vamos fazer uma vigília, e aquilo incomodava certas pessoas. Então, naturalmente, irmãos, as pessoas, elas têm uma reação que muitas vezes vai te desanimar. E teve pessoas que me disseram, olha, esse primeiro amor que você está passando, essa chama, esse amor por Jesus, isso vai passar, viu? Isso aí é passageiro, é temporário. Por que elas diziam isso? Porque elas passaram por isso e agora queriam que eu fosse para o mesmo caminho. E eu nunca aceitei isso, irmãos. Eu nunca acreditei que comigo ia ser da mesma forma.
E graças a Deus, eu já estou há tantos e tantos anos na caminhada e até hoje eu sou apaixonado por Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu tive uma noção muito grande do perdão de Jesus e por isso eu amava Ele e eu continuo amando. E aquelas pessoas que muitas vezes já crescem dentro da igreja, elas não têm essa noção. Elas acham que a salvação pertence a elas, que elas são melhores que as outras, sabe? E voltando aqui para a palavra, aqui está escrito que Deus firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Irmãos, eu creio que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão tropeçando, pessoas que estão muitas vezes pensando em desistir porque elas já falharam tanto, já erraram tanto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não desistir, Jesus não vai desistir de você. Mas se você virar as costas, a Bíblia diz que o Senhor não se agradará mais de você. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós precisamos perseverar até o fim. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. As pessoas estão te colocando para baixo, até mesmo por razão, com razão. Elas estão vendo as suas falhas. Mas saiba de uma coisa: se Deus te escolheu, Ele é fiel para te capacitar. As pessoas não vão entender. Elas vão achar que você nem merece a salvação. Mas Jesus está te dizendo hoje, sabe o que Ele te diz? As ovelhas que o Pai me dá é para que eu nunca mais lance mão delas. É isso que Jesus diz, são palavras dele. Então, se você está nas mãos de Jesus, meu irmão, o mundo inteiro pode se levantar contra. As pessoas podem não acreditar em você, mas você vai permanecer de pé e elas vão ter que ver que Deus é na sua vida. Amém? Assim como José foi ignorado, desprezado, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Um dia, Deus inverteu a história. Os seus próprios irmãos tiveram que pedir ajuda a ele. A sua própria família dependeu de José, porque veio um tempo de fome e José estava como governador do Egito e pôde socorrê-los. E aí então a palavra, a promessa de Deus se cumpriu, porque José agora estava sendo honrado por Deus. Deus fez ele permanecer de pé e ele não tropeçou, e ainda que tropeçasse, a Bíblia não conta detalhes de como foi a vida de José, mas a Bíblia diz que o final foi melhor do que o começo e as promessas do Senhor foram fiéis e verdadeiras. Amém? Mas o que é mais interessante é que quando José estava no trono, quando José estava lá em cima, ele não acusou seus irmãos, ele não jogou pedra, ele não ficou com mágoa, com raiva, mas ele mesmo chegou para os irmãos, os abraçou e disse o seguinte: olha, Deus converteu o mal em bênção. Deus transformou maldição em bênção. Aquele mal que vocês planejaram contra mim, Deus inverteu as coisas. E aí então ele pôde suprir as necessidades da sua família, ele pôde se reconciliar com eles. Amém? Talvez para você, o que está faltando para você ser honrado por Deus é você deixar o seu coração ser mudado. Tem pessoas que eu estou falando aqui agora que estão com mágoa no coração, estão feridas, é normal, mas você não pode guardar mágoa, você não pode deixar de perdoar, porque se você tiver com esse coração amargurado, aí o Espírito Santo não flui. A Bíblia diz o seguinte: irmãos, tomem cuidado com a raiz da amargura, porque muitas pessoas, por estarem amarguradas, contaminam a si mesmas e contaminam as pessoas à sua volta. E não só isso, ele diz, e muitas que estão assim, elas estão impedindo a graça de Deus de operar na vida delas. Irmãos, então é hora da gente orar. Eu vou fechar minha Bíblia aqui e nós vamos falar com o Senhor agora. Eu creio que Ele falou contigo. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem um propósito. Se ela te tocou, eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo nesta palavra. Deus usou o pastor para falar comigo hoje. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Ele vai te ajudar a perdoar. Ele vai te ajudar a amar o seu próximo e ter paciência com aqueles que estão à sua volta. Amém? Feche os teus olhos então, vamos orar e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento de oração. Pai, este é o momento em que nós decidimos aquietar a nossa alma e ouvir a Tua voz. O Senhor mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra hoje e nós recebemos esta palavra como um aviso de que não podemos guardar mágoa e rancor no coração. Por isso eu te peço, Deus, nos ajude a perdoar,
Nos ajude, Senhor, a amar o nosso próximo, o nosso semelhante e até mesmo o nosso inimigo. Jesus, tira de nós, Pai, todo sentimento de vingança, todo sentimento de orgulho, de soberba. A gente não é melhor que ninguém. E se hoje estamos aqui, é porque o Senhor nos escolheu e nos chamou. E a Tua palavra diz que o Senhor mesmo nos capacitará. O Senhor mesmo firmará os nossos passos. Pai, eu estou falando aqui hoje, Pai, para pessoas que estão tropeçando. E eu creio que o Teu Espírito Santo tocou no coração delas. E eu te peço que a Tua graça capacite essas pessoas a vencerem o pecado. O pecado, Senhor, que muitas vezes as afasta do Senhor, entristece o coração e traz frustração. Jesus, nós não fomos chamados para isso. A Tua palavra diz que o Senhor nos chamou para a santificação e que sem ela nós não poderemos ver o Senhor. Por isso, Deus, eu te peço, nos santifique. A Tua palavra já entrou em nosso coração e agora queremos colocar em prática. Ao longo do dia eu te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite e o Senhor nos fortaleça. E agora, Pai, eu oro por aqueles que estão oprimidos, se sentindo fracos, pensando em desistir da vida. Senhor Jesus, eu intercedo por eles agora. Esta mulher que está pensando em acabar com tudo, este homem que já não aguenta mais. É o último vídeo que ele ia assistir na vida dele. Jesus, ele não chegou aqui à toa. O Senhor tem um plano de salvação para este homem. Oh, Senhor, eu te peço que a vida dele se torne um testemunho vivo. Que ele, Pai, possa contar aos outros o que o Senhor fez hoje. E que esta mulher, Pai, comece agora a ter pensamentos de vida, pensamentos de paz e esperança. Porque o Senhor mesmo disse que neste mundo teremos aflições, mas o Senhor venceu o mundo e nós venceremos também. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quero agradecer do fundo do coração a todos vocês e dizer que eu os amo em Cristo. Eu amo cada um de vocês e eu quero ajudá-los diariamente, tá bom? E agora eu peço que vocês compartilhem, clique no botão compartilhar, envie nos grupos de WhatsApp, selecione pelo menos 5 pessoas, Deus vai colocar essas pessoas no seu coração e eu tenho certeza, Deus vai começar a te usar na vida delas, amém? Espero que você tenha gostado, eu te espero então no próximo vídeo, um grande abraço, fique na paz do Senhor. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso.
até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.